Fala pessoal, meu nome é Ângelo Thiago e o foco desse canal aqui é trazer conteúdo com clareza sobre marketing. E hoje a gente vai se atentar a falar sobre funil de conteúdo, principalmente para quem é social media, para você que trabalha na internet, criando conteúdo, ou se você tem alguma agência. Por que disso, tá? Porque você precisa saber dos fundamentos de como funciona a criação de conteúdo para que você não fique dependente das trends, das dancinhas da internet, para que você não fique dependente de eventos que têm início, meio e fim, para que você possa de fato construir uma jornada de um cliente concreto, para que você possa conduzir a tua audiência a um determinado objetivo, aquele objetivo que você quer, principalmente para quem depende, tem o seu sustento, né? Os seus recursos financeiros vêm da internet, da venda de conteúdo. Você precisa entender que a tua audiência, por muitas vezes, ela pode estar perdida quando ela entra no teu feed, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi ensinado que você deve criar conteúdo, que você deve ensinar as pessoas, que você deve entregar um conteúdo gratuito e vai mostrando autoridade, etc e tal. Só que na verdade você precisa ser mais um mestre, um guia do que um professor, tá? Por que disso? O teu conteúdo na internet, ele precisa guiar essa audiência desde a tua descoberta até a venda. Tá? E é por isso que existe o funil de conteúdo. E nessa aula aqui eu vou tentar te trazer alguns conceitos que podem te ajudar a aplicar isso de forma profissional e melhorar de forma consistente a criação dos teus conteúdos. E aí você, lógico, você pode pegar, por exemplo, copiar alguma ideia que você viu, achou legal e adaptar para o teu negócio, mas a ideia aqui dessa mensagem é que você entenda que você não vai ficar dependente desses eventos. Por exemplo, recentemente aconteceu do Morango do Amor explodir no Brasil inteiro e muitas pessoas conseguiram aproveitar, inclusive eu fiz um vídeo a respeito disso, mas eventos como esses, eles bombam, mas daqui a pouco, daqui a 2 semanas, ninguém vai mais lembrar disso. Uma dancinha na internet que começou há 1 mês atrás, hoje já ninguém lembra. Então assim, para você que depende da criação de conteúdo na internet, você precisa entender, precisa aprender a como aplicar, a como construir conteúdos relevantes que vai fazer alguém assistir. Porque todo mundo que está na internet precisa ter um objetivo. E uma das principais causas problemáticas que eu vejo hoje na internet é que muitas pessoas têm acesso à criação de conteúdo. Muitas pessoas sabem criar conteúdo, muitas pessoas sabem editar vídeo, beleza, cara, não tem nada contra isso. O ponto nisso tudo é que é tudo muito genérico. É tudo muito copiável. Se eu for pesquisar algo na internet hoje a respeito de qualquer tema, eu vou encontrar 10 pessoas falando a mesma coisa, mudando um ponto ou outro. É como se uma pessoa fizesse um conteúdo bom, aí viesse uma outra pessoa que é do mesmo nicho, copia, muda algum ponto aqui, lá, e vai fazendo seus conteúdos. Isso vai replicando, vai replicando, e parece que não tem autenticidade, não tem exclusividade, não tem alguém de fato falando algo que aprendeu, que estudou, algo que alguém de fato foi lá e, sabe, gastou um tempo para poder ensinar e criar um conteúdo relevante na internet. Então, para você que trabalha na internet, esse vídeo é para você, porque eu vou te mostrar aqui quando e como aplicar cada etapa do funil. E aqui vai exigir um pouco, tá, de você fazer uma análise a respeito do seu negócio, do negócio do teu cliente, a respeito daquilo que você está vivendo hoje, para saber exatamente onde a tua audiência está. E você precisa entender que você é um guia, tá? Então a gente vai agora para a tela do meu computador e aqui a gente vai entender um pouco de como é que funciona essa dinâmica de funil de conteúdo, beleza? A gente vai aqui agora para a tela do meu computador. Aqui na tela do meu computador, a gente vai, lógico, começar com o topo de funil. Na internet, eu não sei se você já teve acesso a essa nomenclatura, mas
tem uma nomenclatura que é em inglês, logicamente, que se chama TOFU. É uma forma para a gente lembrar mais fácil, tá certo? Não tem nada demais. E aqui, quando a gente vai falar sobre topo de funil, a gente vai pegar algumas características dessa audiência, tá? Depois a gente vai pular para uma segunda análise e depois a gente vai passar por alguns exemplos, beleza? É isso que vai acontecer nas 3 etapas. Eu vou explicar dessa mesma maneira para que isso tudo fique muito fácil de você aprender, para que você de fato possa pegar isso e já aplicar na criação dos teus conteúdos. Então fica tranquilo em relação a isso. Olha só, topo de funil, tá? A tua audiência, nesse momento, ela não te conhece, tá? Nesse momento, a tua audiência, ela é totalmente inconsciente, tá? Então, você possivelmente deve ter chegado aqui, talvez você não me conheça, talvez você não saiba quem eu sou, não sabe o que eu vendo, não sabe qual é o meu produto, o meu serviço. Então, você é essa pessoa que está no topo de funil, você está descobrindo, é algo novo para você, tá? Então, não conhece o produto? Essa pessoa possivelmente ainda não sabe que ela tem um problema, então você chegou aqui, possivelmente você já sabe que você deve aprender sobre funil de conteúdo, então você não é tão inconsciente assim, mas se eu for fazer um vídeo lá para o TikTok ou para o Instagram, eu posso fazer um vídeo mostrando que a pessoa deve aprender sobre funil de conteúdo, ou seja, eu vou conscientizar ela a partir do momento que ela vê o meu conteúdo, que ela precisa aprender sobre funil de conteúdo. E é nessa etapa aqui que a gente vai fazer isso, tá? Ela não entende o que você resolve. Então, cara, ela não te conhece, ela não tem nenhum relacionamento contigo, ela não te segue, não é engajada com as tuas publicações, ela nunca te viu na vida. Então, é uma audiência que ela ainda tá muito fria. É uma audiência assim que está totalmente inconsciente, não sabe quem você é, não sabe qual é o seu produto, não sabe o que você faz, como você resolve, de onde você veio, para onde você quer ir. É uma audiência, tá? Muito imprevisível, porque ela pode gostar de você ou não, tá? E o que acontece? A partir desse momento, a gente precisa conseguir ter um match com essa pessoa, tá? A gente precisa ter como se tivesse uma afinidade a primeiro momento, nos primeiros 3 segundos do vídeo, eu preciso me conectar, tá? Então, as principais características desse conteúdo de topo de funil eu preciso me conectar com a minha audiência nos 3 primeiros segundos, eu preciso captar a atenção dessa pessoa nesses primeiros segundos do vídeo. É por isso que a gente vai ver que topo de funil, normalmente a gente vai trazer conteúdos mais de curiosidade, a gente vai trazer conteúdos mais de dicas. Por quê? Porque a gente precisa pegar a atenção dessa pessoa. A gente precisa conquistar logo no primeiro olhar. Então, tu tem que estar apresentável, tu tem que trazer uma boa frase de impacto logo no início, você tem que apresentar logo a dor, ter essa identificação com o outro. Então, a gente precisa, de fato, ativar esse modo conquistador. Eu preciso conquistar a audiência que está sendo totalmente disputada na internet. Imagina, se você parar para pensar, quais foram os últimos 10 vídeos que você viu na internet hoje? Você sabe quais foram os temas que eles abordaram? Você sabe se foi, de fato, algo que veio acrescentar na tua vida? Algo... ou foi só entretenimento? Pensa aí. A gente não consegue. Por quê? Porque a nossa atenção está sendo disputada diariamente, a todo segundo que a gente entra nas redes sociais. Então a gente precisa encontrar uma brecha, a gente precisa criar uma identificação nos primeiros segundos dos vídeos para que a pessoa possa parar e te assistir por completo. E a partir desse momento, meu irmão, que você conseguiu prender a atenção dessa pessoa, agora ela é tua, mas não para por aí, não vai parar por aí. E aqui eu trouxe também alguns exemplos para que possa nos ajudar. Poxa, estou criando conteúdo, como é que eu faço, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de frases que você pode começar a usar. Por exemplo, você cria aí conteúdos, não sei qual é a sua área, mas você pode começar com: você também sente que...
você também sente que tarará, tarará, tarará. Pronto, aí você coloca o teu tema, coloca o teu nicho, coloca a dor que essa pessoa está sentindo, que você possivelmente algum dia já sentiu, ou por exemplo, talvez você possa colocar esse outro exemplo. Talvez você não sabia, mas aí vem uma dor, e aí você já conecta, você já engata, você já conseguiu pegar a atenção dessa pessoa para você. Então, o topo de funil vai ter essas características, tá? Bem simples, para que a gente possa entender, para que a gente possa, de fato, não ser aqui um bicho de 7 cabeças. Agora, a gente vai, lógico, falar sobre o MOFU, que é o meio de funil, tá? Aqui, um pouco diferente, vamos dizer assim, do topo de funil. Aqui a tua audiência ela já está meio consciente, não totalmente, ela já está meio consciente. Ela já te conhece, ela já te viu de algum anúncio ou de Reels, né, de forma orgânica, de algum momento ela já te viu, já teve contato com você. Ela não sabe exatamente quem é você. Ela já te viu, já teve contato, mas ela ainda não te conhece. Ela precisa ter um relacionamento contigo. Você precisa aprofundar esse relacionamento. Você precisa, de fato, produzir agora uns conteúdos que mostrem que você tem autoridade, que faça essa pessoa se engajar, comentar, curtir, compartilhar. É nesse momento que você vai vir, então, trazer a tua autoridade. Então, lá no início, você captou a atenção dela com alguma dica, com alguma curiosidade ou algo nesse sentido. Agora que a pessoa começou a te seguir, começou a te acompanhar, você precisa mostrar autoridade, impor uma posição. Você precisa mostrar para ela que você entende daquele assunto. Então, aqui, a pessoa não te conhece totalmente. Ela precisa te conhecer e ela quer te conhecer. Entende isso, tá? Para você que cria conteúdo, fique bem claro isso. Tá? Toda audiência, ela quer ser guiada. Se ela começou a te seguir, é porque ela quer receber conteúdo teu. Ela quer te acompanhar, ela quer saber quem você é, se aprofundar mais em conhecer você que está aí do outro lado. Entendeu? Então é nesse momento onde lá no teu feed você vai dizer 3 motivos para não fazer tal coisa. Ou você sabia que se você fizer tal coisa vai resultar em determinadas situações, e você vai explicar por A mais B do porquê que isso acontece, vai trazer já argumentos mais sólidos. Os teus vídeos agora eles vão ser um pouco mais longos, então a ideia aqui no MOFU é trazer esses conteúdos mais robustos, tá bom? E aí o que acontece? Já sabe que tem um problema. Então essa pessoa ela tá ali, beleza, já te conheceu, sabe o que você vende, ela sabe agora que ela tem um problema e que ela precisa resolver isso. Porém, ela ainda não sabe como resolver isso. Vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu adotei um cachorrinho recente, tá? Achei que ia saber cuidar do cachorrinho, porém é muito difícil. É muito difícil porque a gente precisa... como é filhote ainda, então tem que morder, faz xixi, né, em várias áreas da casa, a gente tem que ficar limpando, mas eu queria educar ela, eu queria ensinar ela a mijar no tapete dela, né, fazer suas necessidades aonde deveria, e existe uma certa dificuldade, porque eu não sabia como fazer isso. Eu já sabia que eu tinha um problema e que eu tinha que resolver, mas eu não sabia como. E apesar de eu ter procurado na internet, eu não estava achando algo concreto. Então eu comecei a ver conteúdo de pessoas nas redes sociais, pessoas especializadas nisso, e que eu vi que elas estavam dando dicas de fato que funcionavam. Ou seja, eu comecei a seguir, eu tomei consciência que essa pessoa existia, comecei a seguir, vi conteúdos de autoridade, e a partir do momento elas começaram a me educar. Eu comecei a ficar engajado com conteúdos dessas pessoas. E eu estou sendo alimentado diariamente. Diariamente eu estou sendo alimentado. Eu não sei como resolver ainda. Não sei. E você aqui, nesse momento, você tem que ser um mestre, tá? Então aqui você é um mestre dessa pessoa, você é um guia, você tem que ficar nutrindo essa audiência diariamente, basicamente, tá? E aqui eu vou te dar alguns exemplos de como fazer isso, tá? Use os bastidores,
tá? Então pega aí, filma rápido o que você está fazendo, a preparação de algo, de alguma coisa, né? Dos teus roteiros, como é que você pensa, como é que é teu dia a dia, enfim, mostra os teus bastidores para a tua audiência. Faz comparativo, poxa, pega o teu produto, pega o produto concorrente, pega alguma coisa que venha correlacionar um com o outro, onde você consiga mostrar a qualidade do teu serviço, do teu produto, de uma forma sutil, não atacando uma outra marca, não atacando o teu concorrente, mas de forma sutil e inteligente você consegue colocar as comparações e mostrar que o teu produto é muito superior. Entende? Aqui também você pode mostrar erros comuns. Então, por exemplo, erros comuns de limpar o xixi de um cachorro. Pronto, está me educando. Se eu ver aquele vídeo, é exatamente aquilo que eu quero aprender, a como limpar o xixi do cachorro de forma correta, para que ele não venha mijar de novo lá. Então, existem essas dicas e essas pessoas que sabem criar conteúdo, elas vão através disso, tá? Elas sabem exatamente em que momento a audiência está e elas vão educando dessa maneira. Beleza? Então, meio de funil é basicamente isso. Espero que esteja ficando muito claro a respeito disso, tá? A gente vai passar agora para o último, que é o BOFU, que é o fundo de funil. E aqui é o que todo mundo quer, né? O que todo mundo deseja. Fundo de funil é onde a venda acontece, tá? Na sua maioria das vezes, né? E o que acontece? Aquela audiência que entrou em contato contigo, se engajou, curtiu os teus vídeos lá no início, no topo do funil, elas vão se perdendo. No meio do funil, algumas pessoas começam a te seguir, não todas que se engajaram lá no início. E no fundo do funil, mais pessoas se perderam ou ainda não estão no momento de compra, ainda estão pesquisando. Mas, basicamente, o BOFU, fundo de funil, a gente tem que entender que a tua audiência, ela está totalmente consciente, tá? Então, vou trazer o meu caso aqui de novo, tá? Se eu já sigo essa pessoa que me ensina, tá me nutrindo diariamente de como educar o meu cachorro, de como limpar o xixi, etc e tal, se aparece uma propaganda, uma oferta dessa pessoa para mim, dizendo, olha, se você aproveitar essa oferta por R$19, R$19,90, você consegue um kit completo de como fazer tal coisa, na hora eu não vou perder tempo. Eu fui nutrido, eu sei que aquela pessoa tem autoridade e agora ela me traz uma oferta única e exclusiva. Lógico que eu não vou perder. E eu já estou consciente do meu problema e estou consciente que essa pessoa resolve o meu problema. Então, fica muito mais fácil de fazer uma venda. E aqui, ó, a audiência está totalmente consciente. Ela já sente segurança em você. Ela te vê como um exemplo, uma referência. Porém, está insegura ainda emocionalmente para decidir. Então, assim, eu preciso resolver meu problema, mas de quem eu vou comprar, em quem eu vou confiar. E é por isso que você deve aparecer todos os dias. Mesmo que você fala, poxa, ainda não está me trazendo resultado, mas você precisa aparecer, porque quem aparece é lembrado. E quem é lembrado é considerado na hora da decisão de compra. Tá entendendo? E aqui, a pessoa, ela precisa de uma motivação. Ela precisa de um empurrãozinho, ela precisa de uma oferta que faça sentido para ela naquele momento, para que ela possa de fato adquirir o produto ou o serviço que você está oferecendo, logicamente, tá? Aqui ela tem poucas dúvidas, mas algumas dúvidas ainda precisam ser tiradas. Então aqui é o momento onde você vai quebrar objeções. Então você vai fazer uma enquete lá nos teus stories, em qualquer canto que você tenha para fazer enquete, e você vai perguntar quais são as principais dores desses usuários. E em cima disso, você vai tirar as dúvidas. Então, poxa, como dar banho, sei lá, de noite num cachorro? Será que alguém tem dúvida a respeito disso? Bom, deve ter. E aí, você vai lá e tira essa dúvida. Qual o melhor shampoo, qual o melhor condicionador para cachorro filhote? Aí vai lá, responde e tira essa dúvida. Ou seja, quebrando objeções. Identifique
esse teu público e as principais dores deles e vai quebrando essas objeções, vai alimentando eles, tirando esses obstáculos da frente deles, tá? E aí eles estão, essa audiência ainda está num período de decisão, tá? Ou seja, ela está analisando você e está analisando vários outros concorrentes. É por isso que você precisa se posicionar na internet, é por isso que você precisa todos os dias postar na internet, porque as pessoas, possíveis compradores, possíveis clientes, elas estão num período de decisão e você precisa ser lembrado. E para ser lembrado, você precisa aparecer, tá certo? Aqui eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo, depoimentos, provas sociais. Então, depoimentos, pega algum cliente teu, alguém da família, se tu ainda não tem depoimento, e filma, ou pega lá alguma frase nela, né? E diz assim, olha, a pessoa tem que dizer por que ela gostou do teu serviço, do teu produto e por que ela recomenda outras pessoas também a utilizarem, né? Ou prova social, por exemplo, você também precisa mostrar o teu produto, o teu serviço, a qualidade dele, então faz ali um review de como é que funciona, né? Como é que abre, como é que monta a tua aula, por exemplo, se você oferece aula na internet, como é que a pessoa acessa, enfim, você consegue ter vários conteúdos aí para que você possa de fato abordar, tá certo? Essa foi a aula, tá? Eu falei que ia ser bem direto, bem educativa. Eu espero de fato que você tenha entendido a respeito de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. É lógico, tá, que isso aqui não é tudo, tá? Mas principalmente isso aqui vai te ajudar a iniciar sobre os fundamentos do marketing quando a gente fala sobre funil de conteúdo. Não é tudo, tá? Funil de conteúdo é muito extenso. Tem muito conteúdo a respeito disso. E quando você aprende de fato sobre funil de conteúdo, você se liberta. Essa é a verdade. Você se liberta porque você de fato não vai depender das dancinhas, das trends nas redes sociais. Mas você vai criar conteúdos consistentes, reais, com contextos, com conteúdos relevantes para que uma pessoa possa assistir e ser educada, ser alimentada e, de fato, lá no final, ela realizar a compra do teu produto ou do teu serviço. O que eu te peço? Se você gostou dessa apresentação, se você gostou dessa mini aula, eu te peço, curte aqui, compartilha, comenta, segue meu canal para que possa fortalecer ainda mais esse tipo de conteúdo aqui e para que eu saiba se eu estou indo pelo lado certo, né, se eu posso continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Galera, satisfação e até mais.